Jornal do Meio-Dia. O comentário do dia. Olá, seja bem-vindo ao podcast do Jornal do Meio-Dia. Eu sou Antônio Luiz. Hoje ouviremos o comentário de José Abrão, que participa todas as segundas-feiras. Mané Garrincha, um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro, estava participando da seleção na Copa do Mundo, quando o time do Brasil ia enfrentar o time da Rússia. E o técnico da equipe brasileira, Vicente Feola, fez uma preleção e disse aos jogadores: olha, você, Mané, vai para a direita, você, fulano, vai para a esquerda, você vai ao centro e de repente você cruze. E você, Mané Garrincha, vira e a bola vai vir em sua direção, você mata no peito e vai pro gol. Mané Garrincha ficou prestando atenção. No final da preleção, o técnico Vicente Feola perguntou: entenderam bem? Alguma dúvida? O Mané falou, levantou a mão e disse: eu tô com uma dúvida. Mas vocês combinaram isso com os russos? Eu estou contando essa história para poder chamar a atenção daqueles que acompanham os nossos comentários aqui sobre o que o Brasil enfrenta dentro do próprio país e nas relações com outros países do mundo, com o mercado internacional, com as questões políticas, conflitos. E um desses casos é que o Brasil vinha lá pela década de 90 tentando melhorar o valor dos produtos que exportava. Principalmente produtos in natura, produtos que não eram processados pela indústria. E o Brasil produzia bastante, mas quando chegava na balança de pagamentos, ele verificava que a arrecadação com as exportações ficava muito próxima do valor que era gasto com as importações. Sobrava 10 bilhões, mas a exportação era grande. Então, houve uma grande movimentação para que, ao invés de o Brasil ter as cotações dos seus produtos exportados na Bolsa de Londres, onde ficavam as representações dos países compradores. Foi aí que então surgiram alguns movimentos para que a cotação fosse mais adequada aos preços que a gente tinha de custo de produção em relação aos preços finais das vendas exportadas para os mais diversos países do mundo. Começaram então as negociações para a criação de uma organização que não fosse dependente de um ou de alguns países para a cotação dos produtos. Foi um movimento muito trabalhado, muita gente contra. E surgiu daí a possibilidade da criação de uma organização mundial do comércio, independente de grupos e países. Todos aqueles que quisessem participar seriam inicialmente países fundadores, com o tão importante poder de veto, como é no caso da ONU. O Brasil foi país fundador. Foi uma batalha porque os movimentos que estavam contra a participação do Brasil dessa organização, tentando impedir que o Congresso Nacional desse reconhecimento a essa negociação desenvolvida pelo Itamaraty, pela representação diplomática do Brasil. Foi uma batalha grande, mas o Brasil venceu. Daí para frente, foi uma história de vitórias para as exportações brasileiras, principalmente da agricultura. Cresceu a produção agrícola, mas cresceu muito mais a arrecadação e os superávites da nossa balança comercial internacional. Foi muito importante. Acontece que as classes políticas, que governantes, que a máquina pública não entendeu bem esse começo de uma história fantástica. Mas cada um que entrava dizia: olha, vamos criar uma relação com o mercado comum europeu. Outros diziam: vamos pegar o Mercosul, que já é uma organização regional, e vamos fazer com que o Mercosul faça um convênio internacional. Outros disseram: vamos mudar para a OCDE, vamos nos inscrever nos países desenvolvidos, e o Brasil ainda não é um país desenvolvido. Isso não é uma crítica.
Isso é uma realidade e nós deveríamos estar trabalhando mais para que seja rica a partir da recuperação de toda a economia da população brasileira. E o que aconteceu? O Brasil direcionou, então, até com certa arrogância, a possibilidade de sua entrada ou dos seus convênios internacionais. Um deles é a relação do Mercosul com a Unidade Econômica Europeia. E chegamos aqui, vejam essa notícia, que muita gente acabou deixando passar batido e precisava ter prestado um pouco mais atenção, como fez o jornalista Amil Chad. Ele diz o seguinte: Mercosul e Unidade Europeia fracassam em fechar acordo e retomada vive incerteza. Depois de 23 anos de negociações, não será ainda desta vez que Mercosul e a União Europeia fecharão um acordo comercial. Após um dia inteiro de reuniões virtuais entre as duas delegações, ficou estabelecido que um comunicado conjunto deveria ser emitido, declarando que progressos que foram feitos na aproximação entre os dois blocos e que os processos vão continuar a partir do ano que vem. Quer dizer, em outras palavras, fracassou, não funcionou. E continua ele: para negociadores de ambos os lados, porém, existem sérias dúvidas de que haverá espaço ainda para um entendimento. Do lado do Mercosul, a presidência foi assumida agora pelo Paraguai, que já deixou claro que o acordo não será uma prioridade. Um dos argumentos é que a questão ambiental imposta pelos europeus não agradaria aos países membros do Mercosul. Segundo negociadores, se o presidente Lula de fato quiser um acordo, vai ter que conversar com as autoridades paraguaias para convencer o vizinho a tocar o diálogo com os europeus nos patamares propostos por eles. Porque não imaginem que aqueles negociadores dos outros países não estejam defendendo os seus interesses. Eles os estão, e de forma justa, porque estão lá para representar o interesse dos seus povos, tentando fazer uma organização adequada internacional e com melhorias para o povo que representam. Por outro lado, as eleições para o Parlamento Europeu devem também frear o processo, já que poucos serão os comissários e mesmo equipes de negociadores que estejam dispostas a fazer concessões em um período de campanha. O governo brasileiro queria fechar o acordo ainda na presidência brasileira do Mercosul, que se encerrou no dia 7. E na minha avaliação, isso precipitou ainda mais o insucesso resultante das negociações. O que quer dizer isso tudo? Quer dizer que o Brasil deveria olhar o seu tamanho, a sua realidade, as pretensões reais do interesse do país e não de um poder de uma representação ou outra. E os governantes brasileiros deveriam valorizar mais as conquistas já obtidas, como a da Organização Mundial do Comércio. Resgatar essa organização que tanto nos ajudou na balança internacional. Nós deveríamos compreender que não importa qual governo tenha conseguido essa conquista, o importante é que a conquista é do país. E buscar mais conquistas e não derivar daquilo que nós ajudamos a criar, que nos trouxe benefícios, e ao abrir mão dessas conquistas, tentar buscar um lugar de destaque entre os países já desenvolvidos, com as suas riquezas implantadas e que vão aceitar muito pouco as imposições brasileiras se nós não fizermos isso progressivamente. Enquanto outros países aproveitam as conquistas obtidas historicamente e vão melhorando progressivamente, a gente abre mão de conquistas anteriores, buscando outras alternativas que possam vir consagrar governos atuais ou futuros. É preciso que haja uma unidade, um Estado mais barato, mais eficiente, mais responsável com o futuro do país, e não com castas ou grupos.
e principalmente a consciência de que os benefícios devem focar o interesse do povo brasileiro.